É comum, nos dias de hoje, a gente ver as pessoas combatendo o problema ao invés de fato, procurar qual que é a causa do problema. E eu gosto de ilustrar essa situação com uma parábola que é conhecida por algumas pessoas, que é a parábola dos dois pescadores, né? Haviam dois pescadores que estavam ali num momento de lazer na beira de um rio, e de repente eles perceberam que começaram a ouvir gritos de crianças. E quando eles olharam para cima do rio, que era onde estava vindo a correnteza, eles perceberam duas crianças se debatendo, pedindo socorro, né? Imediatamente esses dois pescadores já se jogaram na água para tentar ajudar, como qualquer pessoa faria, né? E de imediato eles retiraram essas crianças e mal conseguiram retirar essas crianças direito, e logo na sequência eles perceberam novamente gritos de crianças pedindo por socorro. E quando eles olharam, tinham mais 4 crianças descendo. E de pronto eles começaram ali a luta pelo resgate, tirando as crianças, e estava ali naquele processo de resgate quando logo na sequência eles ouviram novamente gritos de crianças, e quando eles olharam para cima, havia 8 crianças então descendo a correnteza. Enquanto esse momento de aflição, de tensão estava acontecendo ali, um dos pescadores se levantou do rio, saiu fora do rio e começou a caminhar, começou a se afastar daquele outro amigo que ficou ali retirando as crianças do rio. Aquele que ficou retirando as crianças olhou para aquele amigo que estava se afastando e perguntou, questionou: onde é que você vai? O rapaz prontamente respondeu para ele: faça o seu melhor. Eu vou ver o que é que está causando o problema. Eu vou ver o porquê que as crianças estão caindo no rio. Então, olha que interessante, se talvez os dois ficassem ali só se preocupando com as crianças, a causa jamais seria resolvida. E as crianças iriam continuar nessa parábola, cada vez mais aparecendo e possivelmente se afogando, caso a causa não fosse resolvida. Eles iam se cansar também, né? Porque eles iam chegar uma hora que não ia aguentar mais, iam estar cansados, né? Exatamente. E às vezes nós fazemos exatamente isso. Quando nos falta orientação, quando a gente está imerso numa situação de tensão, às vezes a gente não pensa fora da caixa, a gente só se fixa naquele problema, mas a gente deixa de se questionar: por que eu estou vivendo essa situação? Qual que é a causa realmente, de fato, desse problema? O que está ocasionando? E por não mirar na resolução da causa do problema, a gente fica vivendo intensamente aquele problema, até que nós não consigamos mais lidar com aquela situação. Então a gente se entrega ao problema ou abandona, e muitos sonhos nessa jornada são deixados para trás, não são realizados. Então a gente precisa se questionar sobre qual é a causa do problema. É impressionante como é uma tendência natural do ser humano ficar preso ao problema e Sim. não procurar discernir qual é a causa do problema. É uma tendência natural do ser humano. Então, vale ressaltar que a gente tem que ir especificamente buscar a raiz do problema e não ficar preso ali no problema, porque não vai vir a libertação se você não tiver aonde está a causa. Tem que chegar aonde está a causa. É natural do ser humano ficar no problema. E o bonito do trabalho de vocês é isso, que leva as pessoas a entender como se libertar daquele problema, chegando na causa, na raiz. Sim, porque o entendimento do problema, vamos dizer assim, se a pessoa não entende o problema, ela fica patinando no mesmo lugar e não consegue ter uma evolução, né? Não então, rompe, né? Quando ela identifica o problema, é progressivo, né? Ela atende, como a parábola que o Michael contou, em vez de continuar ali tentando salvar as crianças e mais crianças aparecendo, um pensou: opa, a gente não vai conseguir resolver esse problema aqui, né? Tentando combater o problema, nós vamos identificar a causa. E muitas vezes nós vemos que nesse processo de enfrentamento, muitas vezes, que as mulheres têm, quando elas não conseguem dirigir, estão habilitadas, mas não conseguem dirigir, elas tentam resolver o seu problema, mas muitas vezes tudo se resume apenas no medo.